Shalom Yerushalayim, a paz de Jerusalém a todos. Hoje nós vamos, neste canal do YouTube, trabalhar um pouco o livro do Pentateuco, ou melhor, os livros do Pentateuco. A palavra Pentateuco, ela vem do grego penta, 5, teucos, rolos ou uma espécie de estojo em que eram colocados os rolos das escrituras. As escrituras não eram entendidas como livro, como nós sabemos hoje, na era da enciclopédia, como nós temos esta Bíblia e as várias edições bíblicas que nós temos à nossa disposição. A Bíblia, ela era escrita em pergaminhos, em papiros, e eram enrolados para serem guardados de uma forma em que a, o papiro não se desfizesse e ficasse cuidado, armazenado então em estojos. Então a palavra Pentateuco vem do grego 5 estojos, e no hebraico nós temos uma expressão muito interessante para falar então dos 5 quintos da Torá, Hamshá Hamshi HaTorá, ou seja, os 5 quintos, os 5 livros que compõem a Torá. A Torá, juntamente com os Nebins e os Ketubins, formam a chamada Tanakh. Pronuncia-se Tanakh, mas se escreve T-A-N-A-K mudo, Tanakh. Mas se pronuncia, como eu disse, Tanakh, que é o começo da palavra Torá, o início da palavra Torá, o início do Nebins, ou Nebim, e o início dos Ketubim. Nebim são os escritos proféticos e os Ketubins, os escritos históricos e também sapienciais que formam toda a escritura sagrada da chamada Bíblia hebraica. Nós então estamos falando de um contexto e de um texto, de um corpus textual grande, extenso, que é do Antigo Testamento, naquilo que nós conhecemos como Bíblia hebraica. A Torá, os escritos e também os profetas. Bem, como entender um pouco sobre o Pentateuco? O que viria a ser o Pentateuco? O hebraico, no hebraico, Torá significa lei, instrução, aquilo que as mães ensinavam os filhos pequenos em suas casas, ou seja, a instrução, o ensinamento de uma mãe. Deus, como uma mãe, ensina seu povo, seus filhos, seu filho Moisés, que por sua vez ensina o povo de Deus desde a saída do Egito, a permanência no sopé do Monte Sinai, no sul da Arábia, do deserto arábico, e depois este Deus vai ensinando gradativamente seu povo, que vai em direção da terra prometida por Deus, e se instalará então este povo com este ensinamento na Cisjordânia, além do Jordão, e com Josué e uma porção deste povo renovado, 40 anos depois, eles então entrarão na terra prometida. A Torá, então, ela nos conta a história desde a criação até o momento em que Moisés morre contemplando, admirando a terra prometida no Monte Nebo. Moisés não toma posse da terra, não entra na terra, mas ele prepara seu povo
para tomar a posse da terra, para entrar na terra prometida por Deus, na terra em que seus antepassados, o povo de Abraão, já havia vivido, na terra cujos habitantes vizinhos eram muitos. Muitos eram os vizinhos de Israel. O professor Johann Konings, neste livro Bíblia, Sua Origem e Sua Leitura, nos diz que os filhos de Israel tinham vários vizinhos ao redor da terra de Israel, da antiga Palestina. Eram parentes estes que, se nós formos na história de Adão e Eva, na história de Caim e toda a história posterior, nós vamos ver os descendentes, os outros povos que também habitavam ao redor desta terra, deste povo de Israel. Haviam importantes povos como os arameus e os caldeus, os arameus ou sírios, principalmente na Alta Mesopotâmia, que eram ancestrais de Jacó. No livro de Deuteronômio 26:5, Jacó fala: meu pai era um arameu errante. Então, aí nós temos outros vizinhos também, os babilônicos, os madianitas, os nabateus e também povos semitas, os egípcios, os cuxitas ou etíopes, os hititas ou heteus, que habitavam a região hoje atual Turquia, por volta de 1600 a 1300 a.C. Havia também os filisteus, os povos do mar. Então nós temos este povo que eram vizinhos, que hoje é aquela região conhecida como a faixa de Gaza. Os filisteus, os elamitas, que moravam na costa do Golfo Pérsico, os medos e também os habitantes das ilhas, gregos, cipriotas, cretenses e vários outros povos vizinhos, e com os quais Israel havia em muitas vezes, em muitas ocasiões se relacionado. Então toda esta conjuntura de povos e de nações, pequenas ou grandes, fazem parte daquilo que nós entendemos como o grande crescente fértil, que é a passagem entre o sul, a África, e o norte, a Ásia, até a Europa. De modo então que este crescente fértil foi uma terra muito buscada, uma terra cujo nome era fértil e por isso muito disputada. Esta porção que é então o país hoje chamado Israel, que em 1947 foi então declarado uma nação, um estado, um país. Bem, foi declarado então pelas Nações Unidas, pela ONU, como um estado. Bem, nós então prosseguimos falando um pouco sobre o livro do Pentateuco, que neste horizonte do Pentateuco nós encontramos toda a história, desde Adão e Eva até Moisés e este povo que logo mais entrará na terra. E o livro de Josué, o líder do povo, vai então contar a narrativa, vai então nos contar a entrada deste povo na terra prometida por Deus, na qual Abraão já havia habitado.
Abraão, que era vizinho dos Amonitas, dos Moabitas, dos Elamitas. Então, muitos povos viviam circunvizinhos a Israel. Então, isso é muito importante nós entendermos. Bem, os 5 livros da Torá, ou Pentateuco, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como eu falei em aulas passadas, em videoaulas passadas, a primeira palavra dá nome ao livro, no caso em hebraico, Bereshit, ou seja, no princípio, é o nome de Gênesis. Shemot, nomes, é o nome então do livro de Êxodo. Vaikra e Chamou é o livro então do Levítico. Bamidbar, no deserto, é o livro de Números, uma espécie de recenseamento do povo. E por fim, o Hadevarim. Hadevarim são as últimas palavras ou as palavras de Moisés. Então é o nome do livro de Deuteronômio. Deutero, como eu já havia falado, é uma segunda nomos lei, uma segunda lei, uma espécie de recompilação da lei. Por isso nós encontramos no livro do Pentateuco como um todo, na obra chamada de Pentateuco, 2 relatos da criação e também 2 relatos do que nós chamamos de Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Bem, seguindo então, o que conta a história de Gênesis? Vamos aí de forma geral. Nos conta a origem do mundo, das criaturas, do ser humano, dos antepassados do antigo Israel. O livro de Êxodo nos fala sobre a saída do Egito. O livro de Levítico fala sobre a legislação relativa a tudo que envolve o culto, o sacerdócio e as leis de santidade, os códigos de santidade. O livro de Números envolve também toda a legislação e o recenseamento dos filhos de Israel no deserto. Eles, quando estavam no deserto, foram recenseados, por isso o nome do livro se chama Números. É uma espécie de contagem do povo de Deus no deserto. O livro de Deuteronômio fala desta segunda lei ou uma cópia da lei. E lá em Deuteronômio 17:18 nós vemos isso. Moisés deu aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, antes de entrarem na terra prometida, e completariam então as prescrições recebidas outrora lá no Monte Sinai. Então nós temos uma visão plena assim agora do que é o chamado Pentateuco, que nada mais é do que a história do povo de Deus, a história de Israel contada desde a sua origem até o fim. Mas quando é que o Pentateuco foi escrito, nós vamos ver um pouco no próximo vídeo e como que nós podemos estabelecer a conexão entre o Pentateuco e as demais obras que compõem a Bíblia hebraica, o Pentateuco em relação aos escritos e em relação também aos proféticos, aos livros proféticos. Até logo, Shalom.